Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui. Agora nós vamos trabalhar com frações geratrizes, só que a gente vai fazer o caminho da volta. E agora nós vamos estar trabalhando com decimais exatos. E aqui, ó, decimais periódicos simples. Você tem que ficar atento nessa parada aqui, mano. Bom, nós vamos ter que... A dica, no caso, que eu vou passar para vocês é... Quando você estiver trabalhando com decimais exatos, você vai ter que contar as casas decimais. Quando você estiver trabalhando com decimais periódicos simples, você vai contar os números que tem no período. Vamos primeiro identificar essa parte. Bom, casas decimais é número exato. Você vai ter quantidade de casas depois da vírgula. 0,3 você tem um número depois da vírgula. Se você tem um número depois da vírgula, você tem uma casa decimal. 10,35 você tem duas casas depois da vírgula. Você tem duas casas decimais. 0,000006. Vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então aqui são 6 casas decimais. Isso são casas decimais. Casas decimais só tem na parte exata, na parte que não se repete e pronto. Números no período é aqui, ó. Observa o seguinte, você tem 0,66666 e assim por diante. Como é que nós vamos identificar esse nosso número aqui? Você vai fazer da seguinte maneira, você vai repetir o número todinho que aparece. 0,6. E você vai colocar um tracinho em cima do número que se repete. Observa que debaixo desse traço só tem um número. Quantos números tem no período? 1. Pronto, é isso. Vamos lá. 0,12, você vai colocar 0,12 e um tracinho em cima do 12. Ou seja, nosso período tem dois números. A quantidade de números no período são dois números. Você tem aqui 0,0457. Opa, tem período. 0457. Você vai pegar e vai colocar o traço em cima desses quatro números e esses quatro números indicam o nosso período. Bom, o que nós vamos fazer? Aprender a transformar esses números que estão aqui em fração, que é o nosso objetivo da aula. Vamos lá para o nosso primeiro caso. Nosso primeiro caso, decimais exatos, nós temos que contar casas decimais. Presta atenção nesse movimento, por favor, presta muita atenção agora. Decimais exatos, você vai repetir o número todo, só que esse zero aqui não entra na jogada. Você vai repetir o número todo. 0,3, você passa o traço de fração e coloca o 1 bem aqui no denominador. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que vão acompanhar esse 1 do denominador. Você tem uma casa decimal, então você vai ter um zero no denominador. Você não precisa contar esse zero daqui de cima, porque ele é um zero à esquerda e ele não tem sentido aparecer. A nossa fração seria 3 sobre 10 nessa jogadinha. Vamos lá para o nosso segundo caso. Lembra, a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros. Então aqui a gente repete o número todo, 1035. Esse zero é importante, diferente desse. Esse zero completa 1000, no caso 1035, ele faz parte desse número. Você passa o traço de fração e coloca o 1 no denominador. Lembra, decimal exato. Você vai contar a quantidade de casas decimais. 1, 2. E a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros do denominador. Seria esse nosso número, essa nossa fração que gerou esse número decimal. Está aí o nome fração geratriz. Terceiro exemplo, você tem 0,000006. Só o 6 vai fazer sentido aparecer. Você vai colocar o 1 no denominador e você vai contar as casas decimais. Contando aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, sendo 1 milhão, né? Isso. 6 sobre 1 milhão. Isso daí seria a nossa fração geratriz, as nossas frações geratrizes que geraram esses números decimais exatos. Vamos trabalhar com decimais periódicos simples. Por que periódicos simples? Porque eles só têm uma parte que se repete. Eles não são compostos. O que seria um decimal periódico composto? Se eu tivesse isso daqui, ó, 35777. Observa que tem uma parte que não se repete e uma parte que se repete. Isso seria composto. A gente vai ter uma regra específica para eles, a gente vai aprender depois. Então aqui, nós vamos fazer o procedimento. Observa, decimais exatos, nós contamos casas decimais e o denominador era sempre um derivado de 10. Decimais exatos.
o 0 vai indicar exatidão. O 0 indica exatidão. O 0 indica exatidão. A repetição é indicado pelo número 9. Ou seja, a quantidade de números do período é a quantidade de 9s que vão aparecer no denominador, ficando assim, ó. Você vai repetir o número todo, vai passar o traço de fração e, como tem um número no período, vai ficar um 9 no denominador. Segundo exemplo, vamos repetir o número todo, 12, passa o traço de fração. Como tem dois números no período, vão ter dois 9s no denominador. E, no nosso terceiro exemplo, nós temos 4, 5, 7. Como tem 4 números no período, vão ter 4 9s no nosso denominador. E é assim que transforma decimais periódicos simples para fração. Essas são as frações geratrizes. Fica aí na coragem se você quiser simplificar ou não, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês estejam gostando desse curso. Por favor, entre em contato nas minhas redes sociais e no meu WhatsApp profissional se você desejar participar da nossa turma de preparatório para os colégios militares e para as escolas técnicas por videochamada no Zoom. Entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de explicar como você pode fazer para participar. Até a próxima videoaula. Tchau!